Boa tarde. Você está no canal dos Direitos Humanos. Meu nome é Sudinha Esquirra. Eu sou socióloga. Trabalhei a minha vida toda na administração pública, com recursos humanos, desenvolvimento humano. Eu queria dizer para vocês, falar um pouquinho sobre o estágio atual que estão os pleitos de aposentados, pensionistas, e essa situação que ficou muito controversa na antecipação do 13º para aposentados e pensionistas, vai pagar quando? Fevereiro, março, abril. Então, a situação é a seguinte, né? Eu já falei ontem, vou repetir hoje. Eu espero que ninguém mais esteja brincando com essa população de idosos, porque isso não é justo, né? É uma coisa, o idoso precisa ser respeitado. Ele precisa ter fatos e dados, porque ele hoje é uma população de risco na pandemia e se transformou em arrimo de família em função dos milhões de desempregos ocorridos em 2020. Ele assumiu outras responsabilidades dos seus filhos que ficaram desempregados, netos que passaram a morar com eles, e os preços que subiram assustadoramente, né, dos remédios, dos alimentos. E agora vem aí o turbilhão da gasolina, do diesel, do gás. Isso não vai parar assim, né? A pandemia está se espalhando no país, é muito grave a situação, muito prudente, né? O pedir para o Congresso caracterizar novamente o país em estado de calamidade pública e um orçamento de guerra para suprir aí qualquer necessidade daqueles que necessitam. Tanto trabalhadores, desempregados, aposentados, pensionistas, servidores, pequenos e médios negócios. Os banqueiros estão sempre bem, né? A gente não precisa se preocupar. E os grandes empresários também têm suas proteções legais, inclusive, e são também bastante ajudados nesses contextos de crise. Então, eu gostaria de reafirmar para vocês que eu ouvi uma entrevista do presidente da República, que estava no estado do Maranhão naquele momento, dizendo que todos os esforços serão enviados para fazer o pagamento do 13º na folha de março. Ele não prometeu que seria, mas que fariam todos os esforços para que isto ocorresse. E pelo andar da carruagem, a coisa parece que está indo por este caminho mesmo. Já não se fala mais, já não se está mais jogando com abril. Abril já seria a segunda parcela do 13º, da antecipação do 13º. Eu acho que eu sinto que essa população não pode ser mais cruelmente manipulada, não pode ser de forma nenhuma um grupo que seja exposto a uma tortura psicológica, né? Porque ele tem que se planejar, ele tem gente para sustentar, ele tem comida para pôr na mesa, aluguel para pagar, remédio para tomar,
as vacinas não chegam, e a coisa está muito exposta à situação dessa população de idosos, aposentados e pensionistas. Então, além da antecipação do 13º, tem-se aí feito grandes esforços para pôr em votação a suspensão dos consignados por 120 dias, resolver a questão da margem do consignado, que os aposentados utilizaram, os 5% que o presidente aprovou em medida provisória e que terminou em 30 de dezembro. Agora, os aposentados e pensionistas estão com uma margem negativa, então eles não podem renovar empréstimo, não podem fazer portabilidade. De repente, você acha uma outra instituição com percentual bem mais baixo e você não poder fazer a portabilidade. Me parece que há uma boa vontade no Congresso e no governo para que se resolva essa questão da margem dos consignados. Tenho certeza que isso é uma coisa que deve acontecer, porque nós ainda viveremos aí um período longo dentro dessa pandemia. E essa é uma forma de aposentados, pensionistas, trabalhadores, servidores recorrerem ao consignado, porque senão eles vão cair na mão dos AJs, de instituições financeiras que cobram 23% ao mês de juros, e os consignados não estão em desacordo com a lei do endividamento, porque o Senado está muito preocupado com o endividamento da população brasileira, que é muito alto, com toda razão. Mas o que se exclui do endividamento já está na lei, isso aprovada, então os aposentados podem ficar tranquilos que os consignados não são abrangidos dentro desta lei, não atrapalham esta lei do endividamento. Então, é muito importante, porque tem bastante coisa acontecendo, a questão está sendo plantado o 13º para o BPC Loas, está sendo plantado a sementinha do 14º, parece que vem sinais positivos do presidente, porque se a gente pensar bem, o aposentado pensionista, ele ficou 12 meses sem receber o 13º. Ele recebeu em abril, maio do ano passado e provavelmente receberá agora a antecipação de novo em março e abril. E então, acredito ser muito justo pôr em regime com o 14º. Tem muito congressista, tudo depende do Congresso. Tem muito congressista a favor, e a gente acredita que pode se caminhar isto de uma forma que venha atender a necessidade dessa população. O presidente disse na entrevista no Maranhão que o idoso ia ser prioridade para ele. São essas as palavras. O idoso será prioridade e dentro dos idosos estão os aposentados e pensionistas. O auxílio emergencial também deve estar saindo
eu não vou falar por quantos meses e nem valor, porque tudo que se fala é especulação, mas já está assinado pelo governo, por isso ele pede a PEC de guerra, do orçamento de guerra, né? Precisa a caracterização do estado de calamidade pública, porque no caso dos pensionistas, na antecipação do PIS/PASEP, não necessita, porque está dentro do teto fiscal, do teto orçamentário. O presidente já editou uma medida provisória com um orçamento provisório, né? É um decreto. Ele fez um decreto estabelecendo um orçamento provisório. Por isso, a condição de se pagar o 13º, a antecipação, já em março, e liquidar esta dúvida que continua existindo, né? Porque ainda não está jurado e sacramentado. Mas já este decreto publicado na quinta-feira última ajuda, libera, né, a questão do pagamento da antecipação. E ele já tem a gente já sabe, né, que já tem uma exceção, que foi a antecipação do PIS/PASEP. Se o PIS/PASEP não precisou de orçamento, lei de diretrizes orçamentárias aprovadas, o 13º também não. E acreditamos, então, por isso, soltar o decreto com esse orçamento provisório. Eu espero que vocês tenham entendido. São muitas coisas acontecendo, mas a prioridade é o aceno por parte da Presidência da República de antecipar na folha de março o 13º de aposentados e pensionistas com relação à primeira parcela e a segunda parcela na folha de abril. Tá certo? Um beijo grande para vocês, uma boa tarde, cuidem-se. A pandemia vem se expandindo em ritmo acelerado. A cepa do Amazonas já está espalhada por todas as grandes capitais, já chegou no interior, por exemplo, já chegou no interior de São Paulo, nas cidades de Jaú e Araraquara. Araraquara já está em lockdown para tentar neutralizar a expansão desta bactéria, porque ela é muito, desta cepa, porque ela é muito feroz. Ela é feroz e rápida, né? Feroz que eu falo em termos de rapidez. Não se sabe o estrago que ela faz no organismo humano ainda, né? Estão pesquisando. Mas ela, em termos de transmissibilidade, ela é muito veloz. Então, vamos continuar nos cuidando com máscara, distanciamento social, álcool gel, bastante sabonete, sabão nas mãos, e vamos firme, que se a gente sobreviveu à crise, à gripe espanhola, que não tinha toda esta biotecnologia desenvolvida, a gente vai sair dessa, com certeza, né? Saímos lá em 1918, na gripe espanhola, vamos sair nessa aqui também. Com muita fé, muito amor, carinho para todos, e vamos que vamos. Um abraço.